Essa aula eu decidi falar sobre vícios em redes sociais. Primeiramente, quero que você valorize essa aula aqui, porque estou gravando antes de viajar, tá? Então, a data de hoje é 30/12. Vou viajar agora de madrugada. E por quê? Porque eu quero que manter o meu hábito de gravar vídeos aqui sempre para vocês e ajudar. Porque eu quero começar o ano novo já com as coisas encaminhadas. Eu nunca fui de esperar o ano começar para começar algo novo. Então, já comecei esse projeto antes. Bora falar aqui sobre esses vícios em rede social. Se você ficou até aqui, depois desse meu papo chato, é porque você realmente está interessado mesmo. Então deixa eu te falar aqui sem maquiagem. Se você abre a rede social só para ver rapidinho e volta 40 minutos depois, você não está usando o app, você está sendo usado. E sabe que isso é pior para você? Você ainda chama isso de descanso. Descanso é quando você volta melhor. Isso aí é tipo quando você vai voltar mais fraco, né? Então hoje eu vou fazer o que ninguém faz. Eu vou te explicar o vício em rede social pela neurociência. Tá, estudos com gente de verdade e no final te dá um protocolo aqui de 7 e um de 30 dias para você sair desse buraco. Eu já te aviso, não é sobre culpa, é sobre controle mesmo. Porque quem não controla a própria atenção vira funcionário do estímulo. Estou escrevendo uma aula muito boa, não quero perder o foco aqui, mas uma aula muito boa sobre a atenção. Já sabe que a atenção das pessoas é de um peixinho. Vou ensinar para vocês como aumentar a sua atenção aqui em tudo que você for fazer. Quando você faz algo concentrado, você gasta menos tempo. Então, vamos voltar aqui para o assunto. Entender que o cérebro em 5 peças. Você entender rápido, vai ser pensar essas 5 peças dentro da sua cabeça aqui, um quebra-cabeça. É o núcleo accumbens, que é o do quero agora, né? Que é o sistema de recompensa. Sempre lembre do núcleo accumbens como um núcleo de recompensa. Temos o gânglio base, que é o do automático, é quando se torna um hábito. Temos a amígdala, que é o alarme, responsável pela ansiedade, pela urgência, é o medo de ficar de fora. Temos o pré-frontal, que ele é o freio, ele planeja, segura o impulso e ele vai decidir. E o símbolo anterior, que é o fiscal, ele percebe conflito. Por exemplo, de novo isso, né? Então, agora presta atenção. Rede social bem feita ataca exatamente essas peças. Ela alimenta o quero agora, dispara o alarme, vira automático e cansando o freio, você perde. Então, você não se engane, tá? Isso não é falta de vergonha, é realmente uma engenharia de comportamento em cima do seu cérebro. E agora, vamos partir para o coração do vício. Você sabe por que você fica preso no feed? Porque você não sabe o que vem no próximo sweep, né? Próxima rolagem. Às vezes tem algo legal, às vezes é lixo, às vezes uma mensagem, às vezes nada, né? E justamente por ser imprevisível, você vai continuar. Isso é o mesmo princípio clássico do reforço variável estudado há décadas por Forster e Skinner. Quando a recompensa vem de forma imprevisível, a pessoa tende a insistir mais. A neurociência vai explicar isso, tá? Explica sobre essa cola. Então, o cérebro aprende forte quando existe surpresa. Quando algo bom aparece do nada, tem um trabalho muito citado, por exemplo, na neurociência da recompensa, do Schultz, Dayan e Montague, mostrando que o sistema dopaminérgico se comporta como um sinal de previsão de recompensa. Tradução para você entender melhor. Então, quando o cérebro não prevê e recebe, ele aprende mais. Então, o feed vai virar o quê? Ele vira uma máquina de talvez venha algo. Talvez venha algo é o que mantém você rolando como um idiota no celular. Também sou idiota. Eu tenho que me policiar sempre isso. Eu faço jejum, já fiz jejum de rede social e é muito bom você fazer isso também. E é difícil, tá? Você que começa a fazer um jejum de rede social, você toda hora vai pegar o seu celular tá desligado. Você pega e lembra, putz, tô fazendo um jejum. O certo é você fazer com o celular desligado, tá? Então é por isso que você fala é só mais um e nunca é só mais um. Porque você não tá procurando conteúdo, você tá caçando surpresa. Você vai usar aquela desculpa, mas eu preciso pro trabalho. Isso é um golpe mental. Aí você vai falar isso. E eu até acredito, tá? Mas agora responde com honestidade para mim. Você entra, posta e sai? Ou você entra e desaparece, fica lá vários minutos? Porque tem diferença entre ferramenta e vício. Ferramenta tem começo, meio e fim. Vício tem uma frase só, que é a famosa frase: é só mais um. Aqui vai entrar um ponto importante. Muito uso de rede social é regulação emocional, não é trabalho. Você está ansioso, você abre a rede social. Você está entediado, você abre rede social.
Você está se sentindo insuficiente, você abre a rede social. Você está evitando uma tarefa chata que você está fazendo, você abre a rede social. Então, não romantiza isso. Você usa a rede social para fugir, não é trabalho, é anestesia. Dentro disso, vamos falar um pouquinho sobre esse famoso FOMO. Sabe o que é esse FOMO? Que vem essa parte que pega muita gente, que é o famoso pertencimento. Ser aceito não é frescura, né? Isso é muito forte na rede social. E vamos falar um pouco de sexo aqui. Qual o sexo que mais é atingido por isso? É o sexo feminino, que é mais atingido que pela rede social. E isso realmente não é uma frescura. Então, ser aceito é realmente uma necessidade humana. Tem um artigo clássico em psicologia sobre a necessidade de pertencer, de Malmsteen e Larry, e tem estudo famoso usando um jogo simples de exclusão social, que é o famoso Cyberball, mostrando que exclusão ativa respostas cerebrais associadas à dor, ameaça e muda o comportamento, segundo Eisenberg, Lieberman e Williams. O que significa na vida real? Quando você vê todo mundo vivendo e você está quieto, o seu alarme dispara. Tô ficando para trás, estão me esquecendo, vou perder algo. Vou pegar aqui um pouco vocês, mulheres, se você chegar a ver esse vídeo, tá? Você abre sua rede social, vê, por exemplo, uma menina da cidade que ela tá viajando, aí vê outra menina da cidade que ela tá fazendo faculdade, você começa a se comparar com essa que ela tá fazendo faculdade e você não. Começa a se comparar com aquela outra mulher que você viu na rede social logo depois, que ela trocou de carro, ganhou um carro do esposo, fez um casamento muito bonito e você começa a se comparar. E nunca é uma comparação que você está melhor, é sempre uma comparação que você está pior. Agora, se você faz a comparação, fala, nossa, como é que essa menina ficou feia por ver na rede social, aí é outra teoria, é outra coisa, uma outra videoaula pra gente tratar em relação a isso, tá? Mas se você sempre está se comparando, como você sai perdendo, você está atrasado no tempo, faz você criar impulsos, né? Você acaba comendo mais, você acaba gastando mais dinheiro em coisa que você não devia, você acaba comprando roupa, por exemplo, sem você precisar. Pode ser assim, a Alan vai falar, Alan, mas você não entende mulher. Tô falando assim como a neurociência explica, tá? Tô falando como acontece, tá? Então, se você quiser ser um babacão, escrever abaixo, escrever no curso que você está vendo aqui, também vou disponibilizar isso aqui como no curso, falar que você não entende nada de mulher para você estar falando sobre isso. Tudo bem, escreve sua opinião aí. Seja um babaca, escreve aí isso. E isso aqui, já sou uma pessoa blindada em relação a isso. Tô usando a neurociência, não tô usando a minha opinião própria, tá? E você, voltando para o assunto aqui, você, principalmente mulher, homem também faz isso, tá? Vai acabar se atrasando, tá? Então você tem que parar com essa comparação. Vou gravar uma aula também somente sobre comparação, tá? A rede social traz muito isso. Então, o que significa na vida real? Que quando você vê todo mundo vivendo e você tá quieto, o seu alarme vai realmente disparar de se tá ficando para trás. E esse medo de ficar de fora tem um nome e foi estudado como FOMO, tá bom? Eu vou deixar um nome aqui na tela que eu não sei escrever, tá? Eu não sei mencionar. Artigo muito bom. Acho que é o principal sobre o FOMO. Quem escreveu foi... Não vou tentar falar então, eu vou deixar aqui mesmo o nome. E o FOMO tende a se ligar ao uso mais compulsivo e ansiedade. Então, a real é, você não abre o Instagram só por curiosidade. Você abre porque o seu cérebro quer segurança social. Aí você vira escravo do quê? De curtida, de visualização, de resposta, de notificação também. E quando a notificação não vem, você fica quieto. Então, isso é vício. Ponto final. Só que também tem um problema. Agora eu vou tentar te humilhar, mas com carinho, tá? Tem dia que você nem quer abrir, você só abre, tá? Por quê? Porque o hábito não é decisão, é um gatilho automático. Isso acontece. Você pode perceber, se você começar a fazer o jejum a partir de hoje, você viu esse vídeo, você desliga o seu celular, você vai pegar o seu celular a cada 5 minutos. Você pega e lembra, não vou mexer no celular. Se seu cérebro tornou isso automático. E a própria momento que você está com a mão no celular, aí já tem um problema também. Já se tornou algo automático, então o seu cérebro já vai criar o hábito de destravar, de ir na rede social que está exatamente na mesma posição também. E exatamente isso, porque hábito não é decisão, realmente um gatilho mais automático. Pesquisas, então, em comportamento mostram que grande parte do que a gente faz no dia a dia é automática e puxado pelo contexto, não por uma decisão consciente, tá? Segundo Wood, Keane e Cash. Então, se o seu contexto é celular na mão, qualquer micro tédio, qualquer micro ansiedade, qualquer espera de 10 segundos, seu cérebro já tem o caminho.
abrir o aplicativo. Aí você percebe uma coisa feia, né? O problema não é vontade, o problema é arquitetura. Você deixou o seu ambiente treinando você contra você. E adulto faz o quê? Adulto muda o ambiente, porque adulto não negocia com o piloto automático, tá? Mas você fazer isso todo dia realmente tem um preço alto, tá? Então, o que isso vai custar? Primeiro, o bem-estar. Tem um estudo longitudinal muito citado mostrado que quem mais usa o Facebook ao longo do tempo se associou à piora de bem-estar subjetivo, segundo o Cross, e não a rede social. Então entenda que a rede social não é exatamente um demônio. É que você está usando ela como uma muleta emocional e isso acaba te cobrando juros, tá? Segundo, além do bem-estar, a atenção. Então, tem estudo sobre multitarefa de mídia sugerindo que pessoas com alto nível de multitarefa midiática tendem a ter mais dificuldade de filtrar distrações e manter controle atencional. Isso aqui é do Opir, Nas e do Wagner. Então, a tradução para você entender melhor. Você treina o seu cérebro a ser interrompível. E o cérebro interrompível não constrói nada grande. Porque tudo que muda a sua vida exige o quê? Foco, consistência e tempo profundo. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, o que você precisa? Você precisa dessas três coisas sempre. Foco, consistência e tempo profundo. Você quer ler mais a Bíblia, quer se aproximar mais de Deus, precisa ter foco, focar em Deus, né? Colocar seu foco é Ele. Estou falando do meu lado cristão aqui, se você não for, segue a sua religião, tá? Ter a consistência. Você está focado, mas você tem que criar o hábito de ler a Bíblia, de orar a Bíblia, porque hoje em dia a gente fala que existem muitos cristãos, mas na semana quantas vezes a pessoa pegou na Bíblia, leu ou orou? E esse tempo profundo. Por mais que a pessoa pegue a Bíblia uma vez por semana, pega só por 10 minutos, não tem aquele tempo realmente profundo para estudar realmente a Escritura. E não só isso, não só sobre se aproximar mais de Deus, você tem que ter esse foco, consistência e tempo profundo com qualquer coisa que você quer ser foda, que você quer ser bom. Olha, eu quero passar no vestibular, eu quero fazer medicina. Você precisa de foco, consistência e tempo profundo, senão você não vai passar. Olha, eu quero ganhar 20 mil reais, eu estou ganhando 10 mil, como é que eu vou fazer? Precisa de foco, consistência e tempo profundo. Olha, eu quero construir minha casa. O que eu preciso fazer? Você precisa de foco, consistência e tempo profundo. Tudo que você for fazer que precisa de uma energia para isso. E claro que seja positivo, né? Não vai fazer coisa errada. Você precisa desses três pilares. E rede social vai treinar isso o contrário. Vai ser um pico curto, troca rápida, então não vai ter consistência e estímulo infinito, tá? E o último é o sono. Se você está no feed, por exemplo, à noite, você bagunça o sono e sono ruim enfraquece o pré-frontal. No outro dia você tem menos freio e volta para o app mais rápido ainda. Isso se torna o quê? Se torna um ciclo. Mas tem agora o ouro, né? Como você sair disso? Não vai depender de mim, né? Isso vai tentar te ajudar. Primeira coisa que eu quero falar para você, antes de eu passar esse protocolo aqui, é ser sincero com você mesmo. Tá? Olha, eu estou assumindo minha responsabilidade, eu estou viciado nisso, estou viciado em rede social. No caso específico dessa aula aqui. Reconheça, não jogue a responsabilidade do seu vício porque o seu trabalho é chato, porque os seus pais te estressam muito, porque a faculdade está estressante, porque o trabalho é estressante. Jogue responsabilidade para você, tá? Porque quem abriu o aplicativo foi você. Não foi seu chefe, não foi sua esposa, não foi seu esposo, não foi sua irmã, não foi seu irmão, não foi seu pai. Foi você que está fazendo isso com você mesmo. Então, bora então para esse protocolo então de 7 dias, tá? Então, sem esse papo mesmo de motivação. Primeiro, sem rede na primeira hora do dia, porque você vai começar o dia entregando o seu cérebro para o estímulo. Você começa então com o controle. E também tem estudos, não recordo o nome, também não anotei. É um estudo estudos, né? Mas um que eu li que as primeiras horas do dia você tem que gastar em coisas que realmente são importantes para você. Se essas coisas importantes você deixar para fazer depois das primeiras horas do dia, você não vai performar tão bem. Então a melhor hora para performar, por exemplo, é assim que você acorda, né? Nas primeiras 2 horas, 3 horas do seu dia. Então se você quer gravar um vídeo, beleza, faça isso. Se você quer ler a Bíblia, faça no início do dia. Se você está estudando para o vestibular, faça isso no início do dia. Se você, até para namorar, tá? Até para isso, o sexo também é melhor se você fazer de manhã também, tá? Também antes de dormir. Temos dos dois. Se você quer fazer o sexo antes de dormir e depois de acordar, também é muito saudável para você. Vai ajudar você a dormir e vai ajudar você também a ter uma ótima performance nesses 2 períodos.
Então, eu perdi o meu foco aqui para vocês, viu? Eu também tenho problema de foco. Então, primeiro, sem rede na primeira hora do dia. Segundo, 2 janelas por dia, 15 minutos cada. Você vai definir 2 horas de 15 minutos por dia que você vai mexer no celular. Primeiro, vou colocar aqui para você, tá? 12h30 a 12h45, 15 minutos. Bateu os 15 minutos, coloca no seu relógio. Você bloqueia o seu celular e se afasta do seu celular, desliga se possível. Depois volta mais tarde, 19h30 e 19h45, vem mais 15 minutos. O que acontece se você cortar 100% de uma vez? Se você já está muito viciado com isso, você vai ter muitos problemas de ansiedade, entre outras coisas. Não vou citar todos aqui, mas eu recomendo você fazer isso. Essas 2 janelas por 15, janelas de 15 minutos por dia. Se você cortar a rede social de uma vez, você vai enfrentar dificuldade. Você pode cortar depois de 21 dias. Aí sim, você pode cortar as redes sociais. Mas durante esses 21 dias, você utiliza essa janela de 15 minutos 2 vezes por dia. Por quê? Porque tem um estudo experimental que virou referência. Limitar redes sociais por dia vai reduzir a solidão e sintomas depressivos em universitários em comparação ao controle, segundo Hunt. Então sim, limitar tempo é intervenção de verdade. Terceira coisa, notificação zero. Vai desativar todas as notificações das redes sociais, que isso é o gancho do cassino, tá? Quarta coisa, celular fora do quarto. Por exemplo, se você for dormir ao lado da sua cama, você vai acabar perdendo seu tempo, rolando o feed antes de dormir. Então a receita é, então, o que vai acontecer? Vai ficar viciado e com sono ruim também. E durante esses 7 dias você vai sentir que a sua cabeça vai clarear. Agora vamos fazer o protocolo de 30 dias, tá? A gente ensinei para você que quiser fazer durante esses 7 dias. Esse é o de 30. Se quiser virar um outro nível, faz de 30 dias, tá? Mas se o seu vício for muito intenso, começa com o protocolo de 7 dias. Aqui entra uma ferramenta que funciona com gente em estudo de metas. É o plano do Sim, então, tá? Já mostrei muito para vocês do Goltzer, que é a meta-análise mostrando efeito consistente, tá? Você vai usar sempre assim. Se eu abrir o app no automático, então eu fecho em 3 segundos e coloco o celular fora do alcance. Se eu sentir ansiedade e vontade de rolar, então eu ando 10 minutos e eu faço, por exemplo, 20 agachamentos e só depois eu vou decidir. E se eu estiver no banheiro, então o celular fica fora. Sim, isso é simples, é por isso que funciona. Escreva sempre esse do se e então para você memorizar e começa a aplicar. E você vai substituir com uma recompensa limpa, por exemplo, 10 minutos de caminhada, 10 minutos de leitura, 10 minutos de tarefa única, algo assim que seja realmente uma recompensa limpa. Não vai trocar isso por chocolate, não vai trocar isso por uma Coca-Cola, não vai trocar isso, não sei, por algo que seja muito dopaminérgico, tá? Tem que ser algo realmente uma recompensa limpa. Porque você não vai matar a recompensa, você vai estar trocando a recompensa. Outra coisa é a abstinência, tá? Que eu vou te avisar que nos primeiros dias você vai sentir, por exemplo, vai sentir inquietação, irritação, vontade de abrir o aplicativo, sensação de estar faltando algo. Isso realmente é de abstinência de estímulo. É o alarme do eu quero agora reclamando. Então está aqui uma regra de adulto aqui para você. Desconforto não é sinal de perigo, é sinal de mudança. Sempre que você se sentir desconfortável e você está fazendo algo que seja por bem de você, isso é sinal que você está mudando, tá? Não é um perigo, isso é algo, assim, positivo. Não estou falando que a vida é fácil, tá? Posso gastar 1 hora do meu dia, 20 horas seguidas falando para você que a vida não é fácil. Em vez de coach falando que a vida é isso, isso, aquilo, blá, 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 mostrar a realidade para vocês. Mas o foco dessa aula aqui não é isso. Então, desconforto não é sinal de perigo, é realmente um sinal de mudança. Agora eu quero que você grave isso. Rede social não é só tempo, é domínio sobre si. Você não precisa virar um monge, você precisa virar dono de você mesmo. Então, sua regra mãe é: eu mando no meu dedo. Você não abre o app por impulso, você abre por janela. Você não rola por ansiedade. Você regula a ansiedade com corpo e ação. E quando você fizer isso, você começa a recuperar a coisa mais valiosa, que é a atenção. A atenção hoje é dinheiro e é respeito, e isso também é vida. Então, vou fechar com um desafio. Por 7 dias, 2 janelas de 15 minutos por dia, sem notificação, celular fora do quarto, sem rede na primeira hora do dia. E você comenta aqui, 7 dias feito quando você terminar. Volta nesse vídeo, porque eu vou te dizer, quem não consegue controlar o próprio feed, não vai controlar o seu próprio futuro. Você vai deixar um celular mequetrefe, ditar a sua vida, deixar o celular
longe dos seus objetivos, longe da faculdade que você tanto quer, deixar o celular longe do emprego que você tanto quer, longe da pessoa que você tanto quer, a pessoa que você sempre quis, você conseguiu conquistar ela, tá no seu lado, tá na sua frente, você está almoçando com a pessoa que você sempre quis, que você conseguiu conquistar, e você tá no celular perdendo seu tempo em vez de dar atenção para uma pessoa de valor que esteja na sua frente. E você também tem que se tornar uma pessoa de valor, né? Ambos, né, sendo pessoas de valor. Então não deixe isso aqui, ó, dominar você, tá? A partir do momento que você vê que isso aqui é apenas uma ferramenta, que você não precisa entrar na rede social e gerar dopamina barata para você perder tempo com isso e você dedicar algo grande na sua vida, você vê que as coisas começam a mudar. Mas não espere mudança assim, a sua vida não vai mudar em 15 dias, em 10 dias, 30 dias, em um mês, em 6 meses. Mas você fazendo isso, começando a controlar os seus vícios, não só em rede social, você começa a olhar você no passado, há um ano atrás. Por exemplo, além que eu estou um ano sem rede social. Eu tenho rede social, mas eu só entro para postar e já saio. E depois de um ano, eu consegui ler, por exemplo, 12 livros. Eu li um livro por mês, eu passei no vestibular, eu estou mais próximo da minha mãe, estou mais próximo do meu pai, estou mais próximo de Deus. Me reconciliei com o meu namorado, estou melhor com o meu namorado, com minha esposa, com minha namorada. Você se torna uma pessoa melhor a partir do momento que você reconhece que você tem os seus vícios e você busca resolver os seus vícios, melhorar, tá? Melhorar a alta performance para você. E até financeiramente, tá? Você vai ver melhora para você, porque você realmente tende a consumir menos quando você se distancia das redes sociais, tá? Não tô falando aqui para você que consumir é algo errado, tá? Mas eu posso falar também do perigo do consumo sem necessidade, tá? Se precisa de uma coisa, vá lá e compre, porque você precisa. Por exemplo, ferramentas, você precisa. É algo que vai facilitar a sua vida. Eu, por exemplo, eu moro só e eu prefiro otimizar meu tempo. Eu faço investimentos que vai gastar menos tempo da minha vida. Uma máquina de lavar, máquina de lavar a louça, um robô para limpar a casa. Então, nesse sentido, faz sentido mesmo fazer esse investimento. Mas já perdi o foco, tá? Vamos voltar para a rede social. Você vai ver que vai sobrar até mais dinheiro para você se você deixar esse vício nas redes sociais.